Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal a crescer, desenvolver. Ajuda também nossos colegas concurseiros a localizarem as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós estamos aí indo para a nossa segunda aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o segundo volume, que trata aí da formação pessoal e social, tá? A gente fez aí 23 aulas do volume 1, né, do referencial, e agora estamos aí indo para a segunda aula. E, bom, são 3h40 da manhã, né? E estamos aqui fazendo videoaula. Eu travei toda a cozinha, inclusive esse barulhinho de exaustor que vocês estão ouvindo aí é o ventilador que eu tive que ligar, gente, porque a cozinha fica muito quente. Eu tenho que me isolar todo aqui para não acordar a esposa lá, não acordar as meninas, né? Não acordar a família, deixar eles dormindo lá. Mas nós temos que aproveitar porque o concurso está chegando e a hora voa. Então, o horário que eu tenho aqui para fazer vídeo, nós vamos fazer, tá? Daqui a pouquinho a gente dorme, mas primeiro fazer as videoaulas. Gente, nós estamos falando aqui sobre a concepção. Eu precisei parar essa temática na outra aula porque já tinha dado tempo. Então a gente vai dar continuidade aqui, tá? Então eu vou começar exatamente onde eu terminei a outra aula, que eu ia fazer essa explicação e parei por conta do tempo. Dependendo da maneira como é tratada a questão da diversidade, a instituição ela pode auxiliar as crianças a valorizarem suas características étnicas e culturais, ou, pelo contrário, favorecer a discriminação quando ela é conivente com preconceitos. Aqui em Guarulhos, por exemplo, começou uma imigração muito grande uns anos atrás, poucos anos atrás, de bolivianos. Então hoje nós temos aí uma comunidade de bolivianos muito grande aqui na cidade de Guarulhos, inclusive lá na região onde eu dou aula, né, na comunidade que eu dou aula, tem muito boliviano lá. Hoje eu acho que acredito uns 20%, aproximadamente 25%, é boliviano. E o que acontece? Eles trouxeram a cultura deles, trouxeram a religião deles, né, tudo. E a escola, ela precisa trabalhar isso. Uma vez que eles vieram para ficar, a escola precisa trabalhar esse tipo de coisa. O Brasil ele foi criado a partir da miscigenação racial, né? A partir de vários povos. Então hoje nós temos que receber de braços abertos aí as pessoas que vêm para cá, né? Às vezes não tem nem condições de viver lá no país dele, vêm para cá. Eles vêm aprender a nossa cultura, vêm aprender a nossa língua, mas eles também trazem uma cultura própria, nós precisamos valorizar. Nós temos aí alguns grupos nas escolas, né? Normalmente grupos ali evangélico, católico, né? Não estou falando mal, eu fui evangélico aí 36 anos da minha vida. Mas nós temos alguns grupos que eles têm aquela coisa de dominante, sabe? Aquela coisa que lembra lá a educação tradicional, né? Nós somos a maioria, então tem que ser do nosso jeito, ou seja, trabalhar tudo que é feriado, tudo que é feriado cristão, tudo que é da cultura cristã, mas quando vem uma cultura de outra religião, né, de outros povos aí, a gente meio que deixa de lado, né? É lindo a gente falar da consciência negra, mas quando, por exemplo, quando você tem que trabalhar, por exemplo, a cultura afro, o candomblé, né, essas coisas, não, isso é coisa de macumba, isso é coisa de diabo, tal, não quero, não sabe nem o que é e sai falando coisas, tá? Então, assim, a escola, ela pode auxiliar o aluno na valorização das suas características, tá? Na valorização aí da sua cultura, como ela pode também favorecer a discriminação, né, através de conivência de preconceitos. Ou seja, tem um grupo de professores ali que fala, não vamos aprender sobre isso não, e a escola fica ali omissa a esse tipo de coisa, ela dissemina o preconceito, ela está sendo conivente com aquele tipo de coisa, então não pode, tem que quebrar. O professor fala assim, não vou trabalhar. Não, professor, veja bem, aqui nós trabalhamos os feriados cristãos de uma forma cultural, não de uma forma religiosa. Então, tanto que eu tenho um aluno que a mãe dele sempre traz um documento. Ano passado ela trazia um documento lá quando era época de retiro, lá na cultura deles, eu nunca lembro o nome daquela religião. Ela trazia um documento justificando, né, que a criança não podia ir na escola porque eles estavam resguardo, alguma coisa assim, eu não me lembro agora. E nós temos que aprender sobre essas culturas, aprender a valorizar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu já soltei minha primeira pérola. Toda aula eu tenho que soltar uma pérola. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, né? Por exemplo, eu era evangélico. Fui da congregação cristã do Brasil a minha vida inteira. E aí, a congregação, ela tem uma cultura que nós não cultuamos imagens. Então, assim, quando alguém da família, um amigo, faz ali um casamento, uma festa de casamento, e esse casamento ele é realizado na igreja católica, nós entendemos de que forma? Que
aquilo foi abençoado pelo padre, perante imagens ali, né, que estão na Igreja Católica. Então, assim, não é que a gente está falando que o casamento não é abençoado. É abençoado, mas é abençoado segundo a católica. Então, na congregação se toma como uma idolatria, né, você ter ídolos ali, né, aquela coisa assim de imagens e tal. E a gente não participa. E muitos casamentos ali de parentes, de amigos que casavam na Igreja Católica, eu não ia. Primeiro porque pela questão de entrar na Igreja Católica, né? Uma cultura assim que é difícil de explicar para quem, né, é de fora. E a gente ia na festa, se fosse na festa, não comia nada, porque era uma comida que tinha sido abençoada na Igreja Católica. Gente, aí, olha só, eu sei o que vocês estão pensando. A mesma coisa. A minha sogra pensava. Eu ia nos casamentos, não comia nada, minha sogra falava assim: ah, nossa, eu acho que isso aí é frescura, imagina, é tudo comida, foi abençoado por Deus, agora porque não é abençoado na igreja dele, então não pode comer, porque... E eu criticava, e era muito difícil. Da mesma forma como tem muitas pessoas assistindo esse vídeo, não compreendem isso, né? A minha sogra também falava. Aí o que acontecia, gente? Chega lá, depois da Páscoa, né? Sexta-feira Santa. A congregação, ela não comemora essas datas de feriado. Por quê? Esses feriados cristãos, por quê? Porque na Bíblia não tem nenhuma data ali, na Bíblia não menciona nenhuma data de quando Jesus nasceu ou quando Jesus morreu. Então ela entende que esse calendário aí, ele foi criado pelos homens, né, por algum outro motivo, mas não consta na Bíblia. Então nós não comemoramos nem Natal, nem Páscoa. E aí, chegava na Sexta-feira Santa lá, não pode comer carne, e eu não comia peixe. Eu comecei a comer peixe faz pouco tempo, eu nunca gostei. E aí a minha esposa ia lá e levava uns bifes lá e fritava pra mim. E minha sogra ficava horrorizada. Mas hoje não pode comer carne, hoje é Sexta-feira Santa. E eu olhava e eu falava: mas eu não sou católico, eu não entendo isso de não poder comer carne. Hoje é um dia como qualquer outro pra mim. Entende? E eu não falava que era frescura, que não podia comer carne. Porque eu entendia o que era aquilo, porque como na minha crença tinha essa questão, né, de casamentos realizados ali com imagens, tudo, e a gente não participar, eu entendia essa questão de guardar o dia, de não poder comer uma carne vermelha. Então eu respeitava a crença da minha sogra, né, a crença católica, de não comer carne e tal, e ela não respeitava a minha crença de não participar de casamentos realizados na Igreja Católica. Então, assim, vocês entendem como que é complicado? Quando você não conhece a fé de uma pessoa, a crença de uma pessoa, você gera coisa ali, você fala mal, né? Você fala mal de coisas da qual você não conhece, da qual você não consegue, da qual você não consegue compreender, né? Eu tive um caso também aí, mais um exemplozinho aqui, de um irmãozinho da congregação ali, que eu vivi 36 anos na congregação, e eu saí de lá, achei que não era mais meu lugar, não quis mais, não batia mais as ideias, né, com o que estava sendo pregado ali, então eu saí, né? Mas eu passei a vida inteira lá. E eu entrei numa associação, e um dia eu peguei e coloquei, achei uma foto muito bonita lá da bandeira do Brasil, e tinha um esquadro e compasso, e eu achei muito bonito aquilo. E aí eu fui lá e coloquei na minha página no Facebook. E aí um irmãozinho da igreja falou assim: nossa, me perdoa a expressão, pessoal, que merda é essa aí? Eu falei: mas por que merda? Eu falei: você conhece? Você conhece essa instituição? Você sabe o que acontece com ela? Você só escuta boato, e através do boato você fica falando coisa. E eu conheço a congregação porque eu passei 36 anos dentro da congregação. Você conhece alguma coisa sobre essa instituição? Não conhece, então não fala. Vem conhecer, vem assistir uma palestra. Não tem nada de coisa do diabo aqui, de beber sangue, não tem nada dessas bobagens aí que o pessoal fala. As pessoas falam aquilo que não conhecem, tá? Então, assim, eu falei: vem conhecer, vem assistir uma palestra que você vai ver. Então, antes de você falar, não fala sobre coisas que você não sabe, não xinga. Por que você vai xingar? Já pensou se eu xingasse a congregação? Então, eu passei a vida inteira lá, eu vi muitas coisas boas e vi muitas coisas ruins, muitas coisas erradas e muitas coisas certas. Então eu não quis mais participar. Eu conheço a congregação, então se eu emitir uma opinião, com certeza não vai ser negativa. Se eu emitir uma opinião, é sobre algo que eu conheço, que eu vivi quase 4 décadas. Agora, você não conhece nada, então não fala uma coisa dessa. Então ficou a situação ali, o rapaz ficou meio chateado. Mas você está entendendo? Então na escola acontece isso. É bonito falar da consciência negra, é lindo, olha, não pode ter discriminação. Mas muitas vezes a instituição é a primeira a discriminar. Quando fala assim, não, quando nós vamos falar da cultura afro, ela envolve sim o candomblé, ela envolve muita coisa ali. Porque o cristão, o católico, o evangélico, ele fala: não, isso aí eu não quero. Gente, sobre coisas que você não conhece. Conheça a crença, conheça a cultura do teu próximo, a crença do teu próximo, para você poder compreender o método de vida dele. Não critique algo que você não conhece.
é muito triste e é negativo para você também, tá? Você mancha só a sua imagem, tá bom? Então na escola nós temos que trabalhar. E a mesma questão é essa do boliviano. Vamos conhecer, vamos procurar conhecer. Não tem que ir na igreja deles, lá na mesquita, não sei onde que eles vão, mas você tem que pelo menos conhecer a cultura deles, a fé deles, né? Conhecer aquilo que eles trazem do país deles para você poder compreendê-los. Porque muitas vezes você vai chegar e você vai fazer críticas sobre eles, e muitas vezes eles têm um estilo de vida muito melhor do que o nosso. Então vamos aprender sobre eles também, não é? Porque senão a gente vai fazer aquilo que era feito lá pelos jesuítas. Eles iam, tem uma série chamada Anne de Green Gables, tem uma série no Netflix, está lá, Anne com E, né? Anne with E, que é da Anne de Green Gables, que é uma série literária aí do começo do século XX. E foi feita a série na Netflix, vocês colocam lá Anne com 2 S. Eu vou deixar aí na descrição, não vou deixar o link da Netflix, né, mas eu vou deixar o nome da série aí para vocês, quem quiser assistir. E lá, em meados, acho que da segunda, terceira temporada, tem uma indiazinha, aparece lá os colonos, né, querendo alfabetizar os índios, mas o que eles queriam fazer? O mesmo que os jesuítas faziam aqui no Brasil, né? Eles pegavam os índios, eles queriam, como que fala a palavra? Domesticar o índio, né? Passar toda a nossa cultura para eles, nossa língua, nossa escrita, e queria matar a cultura dos índios. Não pode, gente. Tanto que agora em 2013 aí saiu um documento aí sobre a obrigação de trabalhar a cultura afro e a cultura indígena. Nós temos que conhecer a cultura e valorizar a cultura deles, não querer que eles sejam igual a nós. E o mesmo que aconteceu lá atrás com os índios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, aí na Inglaterra, Canadá, Dinamarca, né, todos esses países aí, o mesmo que aconteceu lá no passado, nós hoje pregamos. Nós achamos lindo falar, viva o negro, viva o índio, vamos acabar com a discriminação. Mas na hora de você trabalhar a cultura deles, você não quer. Você só quer trabalhar a sua, tá? Então esse primeiro parágrafo, e por isso que eu não trabalhei isso na última aula, porque não ia dar tempo. Esse primeiro parágrafo, pessoal, ele fala disso, dessa valorização das outras culturas, tá? Quando você conhecer, tá? Você conhece um menininho lá, ele fala assim, minha mãe é do espiritismo, meu pai é do espiritismo. Gente, não é coisa do diabo não, vai conhecer o espiritismo, depois você fala. Né? A minha esposa, ela frequenta pouco, mas ela frequenta o espiritismo, ela gosta. Meu sogro também, são pessoas muito melhores do que eu, que na época era evangélico aí e falava muitas vezes até da vida de todo mundo. Tá? Não é que o evangélico é ruim, mas o espírita também não é ruim. Agora você fala sobre coisas da qual você não conhece. E quando você fala sobre coisas da qual você não conhece, você se mostra um ignorante. Mesmo sendo um professor, estando dentro de uma escola, não podemos ali pregar a nossa cultura, nós temos que pregar a nossa cultura e receber a cultura dos outros povos também. A criança fala, minha mãe é espírita, meu pai... Poxa, que legal, fala para ele qualquer hora se ele quiser vir dar uma palestra para as crianças aqui, falar alguma coisa bacana. Não de forma religiosa, mas de forma cultural. Qual que é o problema? Traz ele para fazer uma palestra aqui para os pais. Se aparecesse, olha a diferença do espírita, pessoal. E o espírita também é cristão, porque muitos espíritas são católicos, alguns são até evangélicos aí, e não falam justamente pela questão do evangelho, sabe, se afastar tanto, discriminar tanto. Mas o espírita, por exemplo, né, a diferença dele, por exemplo, um evangélico, gente, eu não estou falando mal porque eu fiquei 36 anos no evangelho. A diferença do espírita para o evangélico, por exemplo, o evangélico, ele vai fazer uma palestra, se aparecer 20 pais, para ele foi um fracasso a palestra. Né? O espírita, já ao contrário, se ele fizer uma palestra, aparecer 4 pessoas, ele palestra para aquelas 4 pessoas como se fosse 4.000. Então, se você fizer uma palestra e fala assim, olha lá, não vi ninguém na palestra deles. Não, se aparecer 4 pessoas, ele dá uma baita de uma palestra, ele não está ali por público, ele está ali para passar um pouquinho do que ele aprendeu. Tá? Então a gente vai falando bem do espiritismo, mal do evangélico, todo mundo tem que ser respeitado, todo mundo tem que ser trabalhado. Tá? Eu tive que trabalhar muitos valores na minha vida, também era uma pessoa muito preconceituosa e tive que mudar muito meus valores aí, tá bom? E isso é importante trabalhar na escola. Gente, eu me estendi pra caramba nesse primeiro parágrafo, mas para vocês entenderem, não basta... Não, professor, já tinha entendido isso lá no primeiro minuto, o senhor ficou aí 15 minutos falando, mas não é só entender o conceito na teoria, mas entender o conceito na prática, passar por cima dos seus valores de preconceito, dos seus valores de discriminação e trabalhar isso com humanidade, com humanismo. Na Bíblia tem aquela passagem lá que fala do bom samaritano, né, que passou aí vários homens de Deus lá pelo homem, o homem caído, machucado, e cada um passava e ia embora, e o bom samaritano foi lá, parou, curou as feridas do homem, levou ele no estaleiro, pagou lá para a moça cuidar dele até que ele estivesse bem.
né? Então assim, gente, nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, né? Não podemos fazer só o bem para aquele que é da nossa igreja, não podemos ouvir a palavra somente da boca daquele que sai da nossa igreja, não. Nós temos uma palavra de alegria. Muitas vezes ali você tem um colega ali na sua escola que não é da sua igreja, não é da sua fé, mas no momento que você está triste, é da boca dele que sai uma palavra de conforto para você, tá? Então a palavra de Deus, ela sai ali da boca de qualquer pessoa que tenha o bem dentro do seu coração. E falando aqui não de religião, mas de cultura, temos que trabalhar, conhecer as culturas diversas que tem na escola, tá bom? Porque a escola, ela tanto pode favorecer como ela pode prejudicar, e muito aí o andamento da escola, o andamento das crianças, o andamento da aprendizagem, certo? Pessoal, desculpa ficar aí 12, 13 minutos falando sobre isso, mas o importante, pessoal, não é só entender o conceito para passar na prova, mas trabalhar isso depois, tá? Eu tenho certeza que muitos que vão passar aí no concurso depois vai chegar e falar: ah, super malva, graças a Deus, olha, que bom que aquele professor ficou lá martelando 15 minutos no mesmo assunto, porque hoje eu sou um bom professor. Tá? E não vão ser um bom professor por minha causa, vão ser um bom professor porque estão com o espírito de servir, o espírito de ensinar. Tá, gente? Não basta só passar no concurso e depois chegar lá e fazer igual 90% dos professores fazem. Tá? Vai lá e faz o serviço de qualquer jeito, cheio de discriminações. A ética no nosso trabalho, ela tem que estar em primeiro lugar, gente. Tá? Concordando ou não, nós temos que executar aquilo que é bom. Joia? E vamos continuar aí, gente, que eu já falei pra caramba aqui, mas falei sobre um assunto que é de extrema importância. A maneira como cada um vê a si próprio depende também do modo como é visto pelos outros. Os modos como os traços particulares de cada criança são recebidos pelo professor e pelo grupo em que se insere tem um grande impacto na formação da sua personalidade e de sua autoestima, já que a sua identidade está em construção. Aqui o pessoal fala assim: a maneira como cada um vê a si mesmo depende de como ele é visto pelos outros. Então, gente, isso aqui significa uma palavrinha: autoestima, tá? Se uma pessoa olha pra você e fala assim: nossa, você tá bonito hoje, tá elegante, tá? Nossa, o seu dia vai ser maravilhoso. Se você acorda, a pessoa já tá brava e fala: puta merda, hein, mano? Você roncou a noite inteira, hein? Caramba, hein, meu? Você acordou tarde, eu precisava entrar no quarto. Nossa senhora, hein? Putz, você levanta aí, não penteia nem o cabelo. Gente, aquilo logo cedo já começa a te encher. Aí você sai na rua, as pessoas falam assim: puta, meu, cadê aquele negócio que eu precisava? Pô, você esqueceu. Ou então você chega tão feliz, a pessoa, né, aquele famoso igual no Chaves lá, né? Bom dia, o que tem de bom? Meu, isso já acaba com você. Então, se uma pessoa, ela não valoriza a criança, o professor, né? A criança chega ali toda feliz, vai contar um negócio, ou chega: ai, professor, olha minha presilha nova. Tá bom, não estou interessado na sua presilha, senta lá para estudar. Você vai diminuindo a autoestima da criança. Ela estava feliz com a presilha nova dela, o menino está feliz com o tênis novo dele, e aí você, ao invés de falar: nossa, que lindo esse tênis, eu quero. Eu brinco muito com meus alunos, eu falo: você me empresta para eu ir no shopping no final de semana? Eu sempre brinco com eles, gente. Eles ficam felizes, porque o professor adorou meu tênis. Em casa, com os parentes, a gente faz isso com as crianças. Na escola nós temos que fazer também. Valorizar a criança, fazer ela se sentir bem, tá? Porque se você não valoriza a criança ali, a criança ela vai se sentindo mal, ela vai ficando triste, e aquilo vai acabando com a autoestima. Acabou com a autoestima da criança, acabou, gente. Se você não consegue trabalhar com a criança na sala de aula, isso vai prejudicar muito a construção da identidade dela, tá? Ela vai crescer uma criança apática, uma criança insegura, tá bom? Então temos aí que trabalhar primeiramente a autoestima da criança. Olha lá, os modos como os traços particulares de cada criança são recebidos pelo professor e pelo grupo em que se insere, ele tem grande impacto na formação da personalidade e também na autoestima, tá? Então, foi isso que eu falei, né? A forma como o professor trata a criança, como ela é recebida por ele, vai afetar diretamente, positiva ou negativamente, na construção da sua identidade. Um exemplo particular é o caso das crianças com necessidades especiais. Quando o grupo aceita em sua diferença, está aceitando-a também em sua semelhança, pois, embora com recursos diferenciados, possui, como qualquer criança, competências próprias de interagir com o meio. Então, por exemplo, uma criança especial, pessoal, tem umas necessidades especiais ali, ela tem que ser recebida pelo grupo com alegria, como um igual, porque quando as crianças aceitam as diferenças dela, também vão aceitar as suas semelhanças. E eu fiz inclusive uma aula que falava assim: escola dos diferentes ou escola das diferenças, tá? Eu não vou lembrar onde está essa videoaula porque era dentro de um tema e é uma escola. Estou com mais de 200 aulas postadas, não vou conseguir lembrar. Mas essa questão aqui, ela também fala disso. Eu, por exemplo, eu tenho todos os anos, né? Eu tenho um aluno especial na sala. Eu tive um aluno com paralisia cerebral e eu tinha estágio 1.
não sei se era estágio 1 ou estágio 2. E eu falava para as crianças, né? Eu falava assim, gente, olha, o fulano, né? Vou falar aqui o Zequinha, vou inventar um nome. O Zequinha, ele é como um bebê. Ele é grande que nem vocês, mas a cabecinha dele é igual de um bebezinho. Ele não entende, ele não fala, então ele baba. A gente tem que limpar a boquinha dele, ele usa fralda, ele toma mamadeira, tá? Porque ele é igual um bebê, tá? A cabecinha dele não é igual a de vocês. Meu, as crianças, era fantástico, ele tinha paralisia cerebral. As crianças, quando ele babava assim, as crianças ficavam com nojo, elas pegavam a fraldinha, limpava, brincava com ele, conversava, ele até sorria. Quando ele sorria, as crianças ficavam loucas, né? E, gente, isso fez evoluir. No final do ano, gente, meu, cara, foi uma coisa insana. Esse menino, no final do ano, ele progrediu tanto ali, e era paralisia cerebral, ele praticamente não falava, não fazia nada, não tinha muita socialização. Mas, gente, no final do ano, aquele menino já estava falando o meu nome. Todo mundo na escola, todo mundo, todos os funcionários da escola, meu, foi uma comoção, porque a menina que me ajudava lá, né, que era estagiária, ela chegava e falava assim, cadê o tio? Aí ele olhava pro lado assim e falava, ó, tio Malva, né? Ele falava tio Malva, daquele jeito, meu, era lindo, gente, era lindo, foi uma coisa assim maravilhosa. E por que essa criança progrediu a ponto de falar o meu nome? Porque as crianças tratavam ela como um igual, tá? Então eu vivi isso na minha sala. Então uma criança com necessidades especiais, ela precisa ser bem recebida pelo professor e pelas crianças. Se as crianças empurrarem ela para o canto ali, tem um desenho, eu vou deixar o link da Netflix aí para vocês, chamado Cordas, tá? É um desenho lindo, maravilhoso, que mostra tanto o lado da discriminação quanto o lado da afeição, e o quanto isso ajuda a criança também e o quanto prejudica. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês assistirem um desenho bem rapidinho, um desenho aí que vai falar sobre essa questão da inclusão, que foi mais ou menos o que eu passei na minha sala. Pelo amor das crianças, pelo carinho das crianças ali, aquele menino com paralisia cerebral, ele chegou a falar o nome do professor no final do ano, gente. Ele evoluiu muito de acordo com as necessidades dele ali, ele evoluiu mais do que deveria, ali, mais do que ele conseguiria evoluir, tá? Então sempre tem que trabalhar, quando você tiver criança especial ali de inclusão na sua sala, trabalhar com a turma para que a turma aceite aquela criança e tenha ela como um igual, tá bom? Vale destacar que nesse caso a atitude de aceitação ela é positiva para todas as crianças, pois muitos estarão aprendendo sobre a diferença e a diversidade que constituem o ser humano e a sociedade. Gente, isso aqui também ajuda bastante, porque faz com que a criança ela valorize a vida dela, porque quando ela vê aquela criança ali com uma necessidade especial, a criança ela também tem aquilo que o adulto tem de reclamar da vida, né? E ela também acha assim, tipo, aquele menino tem um videogame, eu não tenho em casa, aquele menino tem um tablet, eu não tenho, aquele menino tem um tênis com luzinha, eu não tenho, eu tenho uma sandalinha. Mas quando ele vê aquela criança com uma necessidade especial, ele fala, a criança na inocência dela, ela pensa assim, puxa, eu sou normal, e ele não é. Então ela pensa que ela já está com uma vantagem, né, em cima daquela criança, então ela passa a aceitar melhor a vida dela. Então, tanto que tem um ditado, pessoal, que diz assim, para você ver o quanto você é abençoado, o quanto você não tem problemas, basta você olhar para o lado. Sempre vai ter uma pessoa numa situação pior que a sua, e aí você aprende a valorizar aquilo que você tem. E isso foi uma lição que eu aprendi muito também, pessoal. Quando eu casei, eu mudei aqui para um condomínio fechado onde eu moro. E eu cheguei aqui, eu e a esposa contava moeda, mano. A gente comprou a casa no condomínio aqui, e para pagar essa casa foi o maior sufoco, porque a minha esposa, ela já tinha 2 filhos do primeiro casamento, né? Logo veio a minha filha com ela também, então eram 3 filhos ali, e 3 escolas para pagar, porque a pequenininha ia para creche também, então 3 escolas para pagar, casa para pagar. Eu não fiz festa de casamento, porque na época eu pagava quase R$1.000 de prestação da casa, e R$1.000 na época era muito caro, gente, eram 15 anos atrás, aproximadamente 13 anos atrás, era muito caro, e eu não fiz festa de casamento. O dinheiro que a gente ia fazer ali, alguma coisinha, a gente pagava ali 6 meses de prestação da casa. Então eu fiz ali um almoço para 20 pessoas só, e não tive festa, não tive as coisas, a gente foi um sacrifício. Aí eu chegava no condomínio, só os vizinhos com os carrão, carro que custava quase o preço da minha casa. E eu assim, mó triste, que eu falava, puta, não tenho nada, né? Pessoal, você vai na casa dos caras, tela plana, aqueles bagulho tudo assim, né? E eu sempre reclamava, minha esposa falava, a gente tem uma casa própria. Ela nem falava condomínio, ela falava assim, a gente tem uma casa própria. Quantas pessoas pagam aluguel? Gente, de repente eu comecei a olhar a situação de pessoas, sabe, que ficava desempregado, não podia pagar aluguel,
e até se mudava, passava necessidades assim. Aí eu comecei a ver, gente, quer saber que se dane todo mundo aí, né? Então eu passei a valorizar que eu tinha uma casa e parei de olhar para a garagem dos vizinhos que tinham carros melhores do que o meu, que tinham na sala deles, tinha TVs de 50 polegadas na época e eu não tinha nada, tal. Então, gente, eu parei de olhar, e quando eu parei de olhar, rapidinho a gente acabou de pagar a casa, e hoje eu tenho aí carro melhor, uma moto, uma TV grande aí para jogar um videogame, assistir. Então, assim, gente, eu aprendi a valorizar. E a criança, gente, voltando lá para o contexto, a criança, ela aprende a valorizar a vida dela e aquilo que ela tem a partir do momento que ela tem um contato com uma criança especial. Então, aquilo faz bem para ambas as crianças, tanto a criança especial quanto as outras crianças ali regulares, tá? Essa atitude de aceitação, ela beneficia a todos ali, tá bom? As crianças vão gradualmente percebendo-se e percebendo os outros como diferentes, permitindo que possam acionar seus próprios recursos, o que representa uma condição essencial para o desenvolvimento da autonomia. Então, assim, a criança vai percebendo que existem outras diferentes dela, que ela também é diferente das outras, mas não é diferente no sentido assim de que a outra é inferior, diferente no sentido de diferença, que ela pensa diferente, que ela age diferente, que ela tem características diferentes, um é loiro, um é moreno, um tem o olho azul, outro é olho verde, o outro tem o olho castanho, né? Um é moreno, o outro é claro, um é negro, um é branco. E essas diferenças físicas, diferenças culturais, né? Um mora com o pai e com a mãe, o outro mora com a avó, né? E um é católico, o outro é evangélico, o outro é espírita. Então ela vai descobrindo essas diferenças, e com essas diferenças, pessoal, vai se construindo aí uma condição social para o desenvolvimento da autonomia. Ela vai se percebendo diferente, ela vai expondo a opinião dela, vai ouvindo a opinião da outra criança, tá? Então isso auxilia bastante. A autonomia, definida como a capacidade de se conduzir e tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, valores, sua perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro, né? A autonomia é, nessa faixa etária, mais do que um objetivo a ser alcançado com as crianças, né? Um princípio aí de ação educativa. Então a autonomia, gente, ela é um princípio de ação educativa, você fazer com que a criança aprenda o famoso se virar sozinho, tá? Sempre respeitando ali um conjunto de regras, de valores, né? Respeitando a perspectiva da outra criança, né? A opinião dela, e também colocando a sua ali. Então isso é muito importante. A autonomia, ela vai além de ser um objetivo, tá, dentro da sala de aula, mas ela vai ali se transformando ali num princípio de ação educativa, tá, que é uma coisa essencial. Conceber uma educação em direção à autonomia significa considerar as crianças como seres como seres com vontade própria, capazes e competentes para construir conhecimentos e, dentro de suas possibilidades, interferir no meio em que vivem. Ou seja, na educação tradicional tinha muito aquela coisa assim de a criança só podia ouvir e o professor só podia falar, né? O professor falava e não ouvia ninguém. Na Anne de Green Gables, que eu cheguei a mencionar aí, falam bastante desse tipo de coisa, tá? Tinha um professor lá que não ouvia ninguém, e a Anne era uma menina aí, que eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas era uma menina que muitas vezes ela tinha mais conhecimento que o próprio professor, e o professor colocava ela de castigo, ele não gostava dela, porque ele se sentia desafiado. E os professores antigamente, eles não aceitavam ser questionados pelos alunos, porque ele achava que ele era o detentor do conhecimento e o aluno ali era o objeto, o depósito de informação, né? E hoje não, nós temos que deixar o aluno falar, mostrar suas ideias, seus valores, suas experiências, tá? Conceber uma educação aí em direção à autonomia significa esse tipo de coisa, reconhecer a criança, ver que a criança é competente para construir suas próprias ideias, expor as suas ideias, construir aí seus valores, né? E para se formar um cidadão crítico, um cidadão capaz de transformar aí o meio em que vive, certo? Pessoal, vamos falar mais um aqui antes de eu encerrar, vai. Exercitando o autogoverno em questões situadas no plano das ações concretas, poderão gradualmente fazê-lo no plano de ideias e dos valores. Então, assim, a criança aprendendo a governar a si própria, né, aprendendo a conduzir ali seus próprios passos, com o tempo, elas poderão aí fazer no plano de ideias e valores, ou seja, constituir novas ideias, novos valores, e também aprender a conviver com aquelas ideias e valores da sociedade existente, tá? Ela não vai ser submissa à sociedade, mas ela vai aprender a conviver com aquelas regras e sugerir transformações, mudanças aí de acordo com a necessidade.
tá bom? Agora sim, nós vamos encerrar essa aula aqui, que já deu tempo, e a gente continua na próxima aula, tá? Na terceira aula a gente vai continuar aí com as concepções, porque o tema é bem grande. Então aí a gente vai para a terceira parte, a terceira aula e também a terceira parte de concepções, tá bom? Gente, não esquece de se inscrever e dar aquele like positivo, bons estudos e até a próxima aula.